Muito boa noite, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas. Vamos dar continuidade à nossa caminhada aqui em direção a um aprendizado melhor sobre a palavra de Deus, sobre a essência do que Deus é, com o nosso 40 lições essenciais para a vida cristã. Já estamos aí na lição 29. Puxa, estamos caminhando bem, né? Não, realmente eu espero que isso tenha sido esteja sendo, muito útil para vocês, que esteja ajudando vocês. Antes de começar essa lição 29, eu quero tirar uma dúvida da lição 28, que eu tenho certeza que todo mundo aí ficou, sobre os dons, né? Não é que o dom de línguas não seja um dom, ele é um dom. A questão é que não é a gente que decide, não são as pessoas que decidem sobre esse dom, porque fica parecendo muitas vezes que o dom é você que decide, quem dá o dom é Deus, né? Então, muitas vezes isso vira uma questão de polêmica entre os irmãos, né? E uma perspectiva muito clara também é que todos os dons são para a igreja, né? Então, eu quero ler para vocês sobre os dons de novo, né? Para tirar toda dúvida de vocês, tá certo? Então, vou ler aqui 1 Coríntios 12 de novo. Desculpem. Sobre essa questão, né? Para tirar dúvida mesmo, depois vocês leem com calma, tá bom? Aqui Paulo diz assim, eu vou ler até o versículo 11, tá? Porque aí já tira essa dúvida para vocês. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus. Anátema é maldito, tá? Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ou Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente, tá vendo? É o Espírito que dá o dom, tá certo? Tudo bem? Era para tirar essa dúvida mesmo, às vezes a gente tem essa dúvida, tá certo? E uma outra dúvida é, isso é um sinal de batismo no Espírito Santo? É uma outra dúvida que existe também. Aí a gente pode ler Mateus 3, né? Versículo 11. Aqui vai mostrar o que é o batismo no Espírito Santo também, tá bom? Mateus 3:11, ó. João Batista estava lá batizando as pessoas, aí Jesus chega lá para ele batizar Jesus, tá certo? E aí o próprio João dá o testemunho de Jesus. Ele fala assim, ó, no versículo 11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, esse batismo com o Espírito Santo, ele é realizado quando você faz alguma coisa, todas as vezes que você tem alguma atitude, você sente a unção dentro de você, com Deus te aprovando ou não. Esse é o batismo no Espírito Santo. A variedade de línguas, ou falar em língua estranha, é uma manifestação exterior do Espírito, certo? Mas o batismo com o Espírito Santo, quem realiza é o próprio Senhor Jesus, aprovando ou não aprovando as nossas atitudes.
É o batismo interior, subjetivo. São as aprovações que Deus dá ou não a nós. É aquilo que vem com a unção, tá certo? Tudo bem? É o que está na Bíblia, tá bem, gente? Então, só para tirar essa dúvida para vocês aí, ok? Depois vocês podem ler sobre os dons em 1 Coríntios 14, em Romanos também 12 e 14 fala dos dons, né? E 1 Coríntios 12, tá bom, gente? Efésios 4 fala também, ok? Então vamos lá. A lição 29 diz: a pregação do Evangelho e noções básicas sobre a vida da igreja, ou sobre a igreja. A santificação do Espírito, os meios de propagação do Evangelho e uma visão geral dos tipos de pessoas que geralmente encontramos. O Espírito todo inclusivo entra em nosso espírito no momento em que cremos no Senhor Jesus e nos regenera. Esse é o início da obra do Espírito em nosso interior, porém, não é o início de sua obra em nossa vida. Mesmo antes de crermos no Senhor, ele já começa a trabalhar para nos conduzir ao arrependimento e confissão, que abrem as portas para a salvação. A esse trabalhar do Espírito antes da nossa salvação, chamamos de a santificação objetiva do Espírito, quando ele começa a nos separar para a salvação. Em princípio, foi isso que ocorreu em Gênesis 1:2. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, antes de Deus iniciar sua obra de criação, a partir do versículo 3, a qual resultou na produção da vida. O Espírito Santo pairava sobre as águas de morte. Depois do Espírito veio a palavra. Ao falar de Deus, ou falar de Deus, iniciou-se a separação entre luz e trevas, entre águas de cima, águas de baixo, entre os mares e a terra. A partir daí surgiu a vida na terra. Nas 3 parábolas faladas pelo Senhor Jesus em Lucas 15, vemos um quadro completo da obra do Deus triuno. O Espírito, por meio do Filho, conduz os pecadores de volta ao Pai. O Filho entrou na humanidade como o pastor, que procura a ovelha que se perdeu e a conduz de volta para casa. O Espírito procura o pecador, assim como a mulher procura diligentemente a moeda perdida ou a dracma perdida até encontrá-la. Por fim, o Pai recebe o pecador que se arrepende e volta para casa, assim como certo homem acolhe de volta o filho pródigo. Os 3 da Trindade se envolvem na recuperação dos pecadores, porque os amam e os querem de volta. Deus mesmo é o que realiza a nossa salvação e a completará em nós. A obra santificadora do Espírito antes de nossa salvação é descrita pelo próprio Senhor Jesus em João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Dessa maneira, o Espírito trabalha nos incrédulos para que se arrependam, voltem-se para Deus, creiam no Senhor Jesus e sejam regenerados. Eu não vou tocar em todos os pontos, porque essa lição é extensa, então vou tocar em cada ponto e vou procurar os versículos para nos auxiliar, tá bom? Tudo bem? Meu nariz está coçando, desculpa. A santificação do Espírito é o primeiro passo. Refere-se à obra de separação, como preparação que o Espírito realiza antes de uma pessoa crer em Cristo. 1 Pedro 1:2, Gênesis 1, versículo 1 e 2. Os meios de propagação do Evangelho. A palavra falada. Você pode falar o Evangelho tanto de uma maneira audível, né? Constituindo-se com a palavra de Deus para propagá-la. Hebreus 2, de 1 a 4. Exercitando o dom de falar pelo Senhor, questão de profetizar. 1 Coríntios 12, de 1 a 3, né? Nós já lemos. Exercitando o Espírito e o amor pelas pessoas. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. E a palavra escrita. São 2 maneiras de levar o Evangelho. Sendo um comportor, eu explico o que é um comportor. É alguém que leva no alforje ou na bolsa a palavra de Deus, entende? Essa é a ideia do comportor. Jeremias 36:2, João 22:25. Como anunciar o Evangelho? Aí eu vou tocar alguns pontos, aí nós não vamos ler todos os versículos, tá bom? Anunciar o Evangelho por meio da palavra falada e por meio da palavra escrita, né? Falando de pontos cruciais a respeito do Evangelho, né? Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, que o homem pecou, que Deus se tornou carne
para cumprir essa redenção por meio de Cristo, né, a partir do nosso espírito humano, que foi criado para receber Deus, tá certo? E aqui fala de alguns princípios, por exemplo, de pessoas que nós podemos encontrar na nossa caminhada para a pregação do Evangelho, certo? Eu não vou tocar em todos esses pontos porque eles não vão alterar o que eu vou falar aqui, né? Na pregação do Evangelho, a gente já tem aquela base da palavra falada ou a palavra escrita. Então a gente vai ler aqueles versículos, falar da importância de pregar o Evangelho, de levar as pessoas a se conectarem com Deus. Por outro lado, é uma questão bem básica, assim, a gente vai encontrar na nossa caminhada pessoas de todo tipo. Pessoas que se acham justas, né, que não precisam de Deus, aquelas que não creem mesmo, que são ateias, ou aquelas que são até críticas dessa questão do Evangelho. Em todos esses processos, galera, não há outra opção a não ser a própria palavra. A gente jamais deve usar de artifícios humanos para tentar convencer as pessoas de alguma coisa. Eu digo isso por mim. Eu fui muito resistente ao Evangelho durante muito tempo. Uma hora Deus me encontrou, tá certo? Mas as pessoas não desistiam de mim. Então a questão é levar a palavra por meio de falar. É claro que a gente não pode ser sem educação, né? Se a pessoa não quer ouvir, a gente não vai forçar. A palavra escrita, se a pessoa também quiser, por meio de um livro, ou a palavra por meio da pregação do Evangelho, falar da palavra de Deus, que é o que nós estamos fazendo aqui, ok? Então vamos pegar aqueles versículos iniciais para falar dessas questões, tá certo? A santificação do Espírito, os meios de propagação do Evangelho e, a partir dos meios de propagação do Evangelho, como anunciar o Evangelho. Então vamos ler os versículos, que aí fica mais claro para nós, tá certo? Vamos ler 1 Pedro 1, versículo 2, para começar. Então vamos ler Gênesis 1, versículos 1 e 2, que aqui também está sendo indicado, tá bom? Sobre a santificação do Espírito, tá? Gênesis 1, versículos 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, o Espírito de Deus está sempre aí, esperando alguém que o aceite, né, que o receba. Deus não é sem educação, tá certo? Vamos ler agora 1 Pedro 1, 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Um outro ponto a ser considerado com relação à pregação do Evangelho, a gente não sabe, né? A gente já leu sobre isso, nós vamos ler hoje de novo. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Eu não sei quem Deus quer salvar, mas Deus quer salvar todo homem. Então eu preciso pregar para todo mundo. A palavra diz que a palavra de Deus não volta vazia. Então eu preciso não ser sem educação, insistir, mas falar, né? Toda oportunidade que eu tiver, certo? Agora vamos ler Lucas 15, de 8 a 10. Sobre essa separação do Espírito, a santificação do Espírito. Lucas 15, versículos 8 ao 10. Vamos lá. Lucas 15, do 8 ao 10. Aqui fala assim, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Está vendo que rico? Agora vamos ler Salmo 119, 130, versículo 130. Salmo 119, 130, vamos lá. Chegando, já estou no 119, já estou no 130, ó. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Está vendo que rico? Agora vamos ler João 16, de 8 a 11, aí depois a gente muda lá para os meios de propagação do Evangelho, tá bom? João 16, de 8 a 11, vamos lá. João 16, de 8 a 11. Aqui diz assim, quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo, ele já veio, né, lógico,
Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para junto do Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aqui é Jesus falando, né? Que o Espírito Santo vai levar as pessoas a crerem nele, né? Na obra redentora dele. Ele aqui ainda está vivo, né? Falando para os discípulos, tá certo? Em João 16. Ok? Agora vamos ler os meios de propagação do Evangelho. Hebreus 2, de 1 a 4. Hebreus 2, de 1 a 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Rico, né? Agora 1 Coríntios 12, 1 a 3, nós já lemos, né? Vamos ler 1 Coríntios 14, de 1 a 3, 1 a 4, vai falar dos dons também. 1 Coríntios 14, de 1 a 4, vamos lá. Opa, já estou chegando aqui, cheguei. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Certo? Então a importância de falar a palavra de maneira clara para as pessoas e para a igreja também, tá certo? 1 Timóteo 2, de 1 a 4, 2 Timóteo 4, de 1 e 2. Aí a gente termina essa parte aqui. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Vamos lá. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Viu aí? E agora 2 Timóteo 4, 1 e 2. Aí a gente termina. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Tá vendo? E aí sobre a palavra escrita, vamos ler, aí a gente finaliza mesmo, Atos 8, 26 a 31. Atos 8, de 26 até o 31. Atos 8. Sobre a palavra escrita. Aqui diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que tens lido, o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. E essa passagem aqui é aquela passagem que eu li com vocês. A partir do momento que Filipe pregou para ele, ele entendeu a palavra, ele creu em Jesus e ele foi batizado. Certo? A importância da palavra falada e da palavra escrita. Então é isso. Deus abençoe a todos.